E quero aqui dar a oportunidade, se alguém quer ler uma palavra, contar um testemunho, falar algo do Senhor. Alô, som. Salmo de Davi 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecer a Deus pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, declarar aqui a Deus a nossa fraqueza. Todos nós precisamos muito de Deus, porque todos nós, irmãos, temos uma dificuldade muito grande de amar a Deus. Não vou nem falar da dificuldade de ler a Bíblia, da dificuldade de orar, da dificuldade de acreditar que Deus tem um projeto para nós, que é um projeto de ressurreição e de vida eterna. As pessoas vão gastando as suas vidas até no seu último segundo de vida e não se atentam para o projeto de Deus que está escrito claramente na Bíblia. Mas pelo fato de não lerem a Bíblia, e ainda quando Deus chama a pessoa, traz a pessoa à igreja, ela fica mais preocupada em sentir emoções, sentir prazer, sentir, eu fui na igreja hoje, me senti bem, me senti feliz, me senti alegre, senti a presença de Deus. Mas se fosse só para isso, irmãos, não precisava da Bíblia, vamos ser sinceros, Para que Deus iria escrever um livro se fosse só para uma ou duas pessoas lerem? Inclusive, acabou o tempo dos profetas. Jesus falou claramente, que os profetas duraram até João, o Batista. Agora Deus, Ele fala com qualquer pessoa. Inclusive tem uma profecia no livro de Joel, que diz claramente que até as crianças vão ter visões, as crianças vão ter sonhos. Antigamente, uma pessoa que profetizava era uma coisa extraordinária, porque Deus falava com poucas pessoas, Deus falava com o homem, mas por causa da ignorância das pessoas, por causa da rebeldia, Deus acabava falando com poucas pessoas. E nós vemos aí, a partir do Novo Testamento, a partir dessa nova aliança que Jesus faz conosco, que o véu do templo foi rasgado. Por quê? Porque agora, qualquer pessoa, em qualquer lugar da terra, em qualquer situação, ela pode falar diretamente com Deus. E hoje, Deus praticamente educou o mundo inteiro. As pessoas têm um vocabulário muito mais amplo,
até quem é analfabeto tem um vocabulário mais amplo. Hoje só é quem é analfabeto, quem quer, na verdade, se a pessoa tiver vontade, deseja, ela acha uma solução para ela se alfabetizar. E nós vemos que até em tribos indígenas isoladas, Deus tem traduzido a Bíblia, a mesma Bíblia que eu tenho, essa mesma Bíblia aqui, Deus já traduziu ela em mais de 2.700 línguas, inclusive línguas pouquíssimo faladas, de tribos isoladas, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença entre pessoas, como nós fazemos. Nós somos capazes de olhar para uma pessoa que nós nunca vimos na vida e já não gostar dela. Já formar na nossa cabeça um pensamento que aquela pessoa, você está desconfiado dela. Para você, você já acha que ela pende para o lado ruim, que ela não presta, só porque você olhou, porque você achou. Por quê? Porque nós somos humanos, entendeu? Nós somos maus, nós não amamos direito, nós não sabemos amar nem as pessoas mais importantes da nossa própria vida. Eu fico vendo, tem pai que diz que ele dá vida pelo filho, pela filha. Não, porque eu morro pela minha filha, pelo meu filho. Mas ele, se deixar, atrai a mulher. E assim a mulher também. Então, que amor é esse? Isso é amor por acaso? Se ele realmente amasse a filha de verdade, um amor sincero, o amor que está escrito na Bíblia, não ia ter nada que ia fazer com que ele trabalhasse contra a sua própria família, contra os seus próprios filhos. Ele ia ter uma vida reta. Como o presbítero Paulo falou aqui, ele ia andar em santidade. Ele ia cuidar do corpo dele, ele ia cuidar do físico dele, ele ia cuidar até da parte espiritual do relacionamento com Deus. Né? Eu, por exemplo, entendi, porque Deus me chamou a atenção várias vezes, que a única pessoa que poderia cuidar das minhas filhas era Deus. Porque por mais que eu amasse as minhas filhas, o meu poder é muito limitado. Eu não posso fazer nada por elas. Muito pouco. E as coisas mais importantes eu não posso fazer por elas. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, tudo isso aqui é a criação de Deus. Não, nós não nascemos de chocadeira, o mundo não foi feito por acaso, como as pessoas pregam aí, essas teorias ridículas aí, entendeu? Só que, mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente lendo a Bíblia, a gente parece que tem uma venda no olho, não olha a realidade como ela é. A realidade é clara, nós somos um projeto de Deus. Olha a perfeição que é o corpo humano. Infelizmente, nós olhamos só para a aparência. Mas, irmãos, olha um cérebro humano. Eu já estudei medicina, já tive a oportunidade de estudar neurologia, que você pega um cérebro assim na sua mão, eu olhava para aquilo e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Uma massa que não tem nada ali. Olha o poder que tem um cérebro humano. A gente fica admirando um celular aí, entendeu? Mas nenhuma máquina até hoje chega perto da sofisticação e do poder de um cérebro humano, de um corpo humano, né? Que foi feito por Deus, criado por Deus. E aqui, nesse livro aqui, deixa claro, Deus deixa claro que o projeto da terra é provisório, é passageiro, mas as pessoas continuam dando mais importância ao projeto da terra do que ao projeto escrito na nossa língua
escrito por Deus. Ninguém se importa com isso daqui, irmãos. Nem grandes teólogos estão se importando com a palavra de Deus. Isso é muito triste, porque Deus deixa claro do início da Bíblia até o fim que Ele escreveu esse livro para nos ensinar, para nos educar, para que a gente possa estar preparado para viver com Ele. Eu pergunto para você, se você quiser ser um engenheiro, você não vai ter que se preparar para ser um engenheiro? Você não vai ter que entrar numa faculdade, se esforçar, estudar, ser provado para ser um engenheiro? Agora você quer viver com Deus no reino dele, que é perfeito, que é maravilhoso, mas não quer se preparar. Você vai de qualquer jeito. Entendeu? E Jesus falou isso claramente. Nos evangelhos ali você vê Jesus falando sobre os proselitistas. Jesus falou que se um cego guiar outro cego, ambos cairão em uma cova. Jesus falou que se você seguir um falso pastor, um falso mestre, um falso religioso, ele vai levar você para o buraco. Jesus fala sobre os proselitistas. Está tudo escrito aqui na Bíblia. Mas quem se importa com isso? Ninguém se importa com isso. Aqui, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, Jesus fala uma coisa muito importante. Ele diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, porém, está falando com você, você, porém, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que coisa interessante, Jesus está dizendo que você tem que entrar no seu quarto, particular, tem que, entra no seu quarto, fecha a porta. Por que ele falou para você fechar a porta? Porque esse é um momento que você vai falar com Deus, é você e Deus. Assim como você tem, quando você tem um amigo, uma amiga, você quer contar um segredo, quer contar uma novidade, você chama em particular e você fala com a pessoa. Você não conta tudo o que você está sentindo? Ou quando você está namorando com alguém, ou quando você é casado com alguém, você vai fazer uma declaração de amor, você não fala o que você está sentindo? Ou você, por acaso, escreve num papelzinho um monte de coisa ali, né? E toda vez que você encontra com essa pessoa, você quer fazer uma declaração, você lê aquela mesma coisa? É assim que você faz? Não é assim que você faz. Deus é uma pessoa, Deus é a pessoa mais poderosa do universo, você tem que conversar com Ele. Por isso que Jesus está explicando aqui, olha, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A pessoa fica rezando. O que é reza? Reza é uma repetição. A pessoa escreve aquela reza ali e fica rezando aquilo ali. Tem gente que reza 40 Ave Maria, 100 Pai Nosso. Quer dizer, você acha que Deus é doido, por acaso? Você imagina agora, se for pedir um emprego, você escrever tudo que você ia querer falar com o cara lá, e você ficar lá lendo aquela... vou ler 40 vezes para o senhor aqui, que eu quero ser seu empregado, vou ler 40 vezes, para o senhor me aceitar. Entendeu? Você escreve um texto e lê 40 vezes para eu ler 100 vezes. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar
vamos acordar para a realidade. Jesus está deixando claro aqui, não useis de vãs repetições, entendeu? Fala com Deus, abre o seu coração, conversa com Ele, conversa em voz alta, conversa em voz baixa, conversa em pé, conversa deitado, conversa sentado, não importa, conversa ajoelhado, mas é para conversar. Tem gente que, olha, Jesus está dizendo aqui, que tem gente que acha que porque ele vai falar um monte, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Vai ficar falando, repetindo aquela coisa, e Deus agora vai fazer a vontade dele. Entendeu? Ora, a primeira coisa que nós temos que aprender é que quando você vai falar com Deus, a primeira coisa que você tem que falar para Deus é que Ele faça a vontade dele. Sabe por quê? Que quem falou que a sua vontade presta? Se você não consegue amar direito nem as pessoas mais importantes da sua vida, quem falou que a sua vontade vai prestar? Entendeu? Você imagina um pai que tem uma criança de 5 anos, ele realizar tudo que a criança quiser fazer, ele vai fazer. Ah, eu quero pilotar um avião. Pode, meu filho, você é meu filho. Eu tenho dinheiro aqui, ó, piloto o avião. Eu quero pilotar uma moto. Pode. Entendeu? Nós somos criança perante Deus, entendeu? Nosso pensamento é pequeno, nossos pensamentos são miseráveis, nossos pensamentos são terrenos. Primeira coisa que você tem que falar com Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. E espera em Deus. Se não der certo, é porque é bom para você. Se deu certo, é porque é bom para você. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai glória. Aprender a agradecer, né? E continua aqui, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de você pedir. Deus sabe tudo. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí a pessoa, ela acha que isso aqui é uma reza. Jesus acabou de falar para ela não ficar repetindo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que quando você for orar, você tem que reconhecer que Deus é teu Pai. Não é? Quem reconhece que Deus é o nosso Pai? Que você é filho de Deus? A gente se lembra disso? Não lembra. Nenhum de nós lembra que somos filhos de Deus. Qualquer coisinha, nós já até esquecemos que Deus existe. Você apela para quê? Para a sua força física, para a sua raiva, para a sua ira, para o seu gênio, não é assim? É só te cutucar, te cutuca, o que acontece? Falou o que você não gosta, fez o que você não gosta, qual a atitude que você toma? Você fala, peraí, não importa o que está vindo de lá, eu sou filho de Deus, eu tenho Deus comigo, Deus é meu Pai, e se Deus é comigo, quem será contra mim? Se Deus está comigo, nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará. Pronto. Entendeu? Mas não, aí a pessoa acha que ela vai rezar. Olha só. Santificado seja o teu nome, né? Por quê? Olha, o nome de Deus é o nome sobre todo o nome. Por favor, gente, tem gente que bota o nome no filho de Jesus, tem gente que bota o nome de bebida de Jesus, tem gente que faz piadinha com o nome de Jesus. Nós sabemos no mundo inteiro que o nome de Jesus expulsa demônios, legiões de demônios. Nós sabemos que no mundo inteiro, pelo poder do nome de Jesus, você cura pessoas com doenças incuráveis, né? Esse nome, você tem que ter ele como santo, não é para ficar saindo de qualquer jeito, a sua boca suja, não. Você tem que temer e respeitar esse nome. Por isso que está dizendo aqui, ó, Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Qual o reino que você está vivendo agora? Você está vivendo o reino do homem, né? Governado por um presidente,
Mas aquele que crê em Deus, que crê na Bíblia, o que ele pede? Que Deus seja o seu rei. Como está no livro de Samuel, capítulo 8. Deus seja o nosso rei. Venha, Senhor, o teu reino, aqui na terra. Aqui na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, enquanto eu estou aqui na terra, Deus tem que fazer a vontade dele. Eu estou sendo governado por ele, porque eu aceitei ele como meu pai, como meu rei, como meu salvador, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui é outra coisa que as pessoas acham, que tem gente que é trabalhador realmente, eu admiro muitas pessoas trabalhadoras, honestas, mas mesmo o trabalhador, ele acha que ele consegue as coisas pela sua força. Se Deus, a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Entendeu? É Deus que nos alimenta, é Deus que nos abençoa. É uma ilusão você achar que pela sua força, seu poder, você está conseguindo dinheiro, conseguindo o pão de cada dia. Entendeu? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é outra coisa difícil, né? A gente sempre pede para Deus nos perdoar, mas perdoar os outros é muito difícil. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Então, você tem que reconhecer aqui, olha só, que Deus é que livra a gente do mal. Você não tem poder contra o mal. O livro de Efésios, capítulo 6, deixa claro que quem nos defende do mal, o que é? A palavra de Deus, não é? É a palavra de Deus, né? E diz aqui, olha, que você tem que reconhecer que o reino é de Deus, o poder é dele e a glória é dele para sempre. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Levítico, no capítulo 27, Levítico capítulo 27, você vai ver uma referência do capítulo 2, lá em Atos, capítulo 18, versículo 18, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, Levítico, capítulo 7, versículo 16, Gênesis, capítulo 31, versículo 13, Números, capítulo 6, versículo 2, Números, capítulo 30, versículo 2, Juízes, capítulo 11, versículo 30, 31 e 39, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11 e 28, Levítico, capítulo 5, versículo 15 e 18. E essas referências são importantíssimas. Por quê? Porque fala do voto com Deus. Nós, aquele que crê em Deus, tem que viver de aliança com Deus. Tanto que Deus fala com Abraão, vou fazer uma aliança com você. Deus faz uma aliança com Jacó, Deus faz uma aliança com Isaac. E Deus fez uma aliança com você nas águas no batismo. Deus, quando te deu uma Bíblia, Deus fez uma aliança com você. E Deus quer que você aprenda a se relacionar com Ele e faça alianças com Deus. Diz a palavra do Senhor assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação será de um homem, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. É capaz de algumas pessoas que lerem isso aqui hoje em dia achar que a Bíblia é preconceituosa, né? Porque está fazendo aqui uma discriminação da mulher.
né? Tem muita gente que hoje em dia está vivendo num mundo de falsidade, de ilusão e de mentira, né? Servindo a João 8,44. Porque está na cara que a mulher é mais fraca do que o homem, né? Não precisa nem de chamar ninguém para ver. E nós temos que reconhecer isso, entendeu? Nem por isso ela é uma pessoa inferior ao homem. Acho que até o contrário. Eu acho que o ser que tem aqui na Terra, com maior qualidade que tem aqui na Terra, é a mulher, na minha opinião, né? É por isso que Deus escolheu ela para ser mãe, que é uma tarefa dificílima. Ser mãe, cuidar de uma casa, entendeu? Tem gente que acha que é simples cuidar de uma casa, cuidar de criança. É um trabalho muito difícil, né? E a mulher é um ser muito abençoado. Versículo: e se for de 60 anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme as posses daquele que fez o voto. O avaliará o sacerdote. E se for animal dos que se oferecem oferta ao Senhor, tudo quanto der ele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a sua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como o campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Aí você vai ver uma referência aqui em Levíticos 25, 31, Números 18, 14, Ezequiel 44, 29. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da sua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a sua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará àquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Irmãos, isso aqui parece uma coisa muito complicada, mas quando você lê o contexto da Bíblia, você vê que Deus aqui, ele já está deixando as regras certinhas, porque o povo era malandro. O povo era malandro, entendeu? Então eles davam uma coisa para Deus e depois queriam trocar por um pior, né? Ou davam um pior, né?
Ou então, por exemplo, o primogênito já era do Senhor. Porque aqui tem um contexto. Nós estamos falando aqui dos sacerdotes, dos levitas, que não receberam possessão quando foi dividido as terras, quando foram divididas as terras. A terra de Canaã ali foi dividida entre as 12 tribos de Israel. E os levitas não herdaram terra, né? Tinham direito às possessões. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou seja gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada, toda coisa que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Para você entender melhor isso aqui, você pode ler Gênesis 14, 20, Gênesis 28, 22, Números 18, 21, 24, Deuteronômio 14, 28, 29, 2 Crônicas 31, 5, 6 e 12, Neemias capítulo 13, versículo 12, Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 10. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocarás. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um quanto o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Você vai ver uma referência em Levíticos 21, 5 e 26, 46. Então entenda, irmãos, a Bíblia são os estatutos, os mandamentos, os juízes de Deus. É o manual de Deus para o ser humano. Amém, irmãos?